todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Direito Azul. Hoje é Ano Novo Astrológico, então feliz Ano Novo Astrológico, feliz 20/3, mais uma vez estou aqui em posse do nosso microfone e eu tenho alguns assuntos especiais para conversar com vocês hoje, principalmente relacionado à data de hoje. Estamos no retorno do Sol, o retorno da consciência crística, o retorno do ouro encarnado. E eu vou explicar para vocês porque isso é uma matéria que faz muito sentido dentro da mudança de tempo que nós estamos passando, dentro da mudança de tempo que nós estamos vivendo, que é o retorno da consciência, não apenas crística, mas o retorno da consciência de Sofia. E por que eu falo do ouro encarnado? Vocês sabiam que o Sol é um arquétipo ancestralmente feminino e não masculino? A ideia de que o Sol é um arquétipo masculino começou no Egito, lógico, há milênios atrás, mas originalmente o Sol é um arquétipo feminino, porque é um arquétipo de fertilidade, um arquétipo de criação, um arquétipo primordial de existência. Então ele é o arquétipo da própria Sofia, consciência feminina de sabedoria. Então nós estamos resgatando esse arquétipo. Estamos resgatando a consciência da própria Sofia. E isso faz muito sentido dentro da data de hoje. O Sol entrou em Áries hoje às 11h46 da manhã. Então nós estamos oficialmente no nosso ano novo astrológico, no nosso ano de Marte. E esse retorno ele é muito poderoso, ele é muito forte, porque ele vai realmente mudar as nossas estruturas a partir de agora. E é um ano que ele diz respeito não só a inícios, mas a despertar. E eu tenho trabalhado muito com vocês esse verbo, ordem, que é o código acordar, sempre com referência ao Sol. O Sol ele também é um arquétipo dourado, um arquétipo do ouro. Assim como nós temos outros arquétipos também com essa natureza, por exemplo, a águia, a fênix. E vocês sabem, né, que, por exemplo, quando eu falo consciência de Sofia, o que significa Sofia? A tradução da palavra do nome, sabedoria. Quando a gente vai lá para o Antigo Testamento e tem os outros arquétipos também do rei Midas, do rei Salomão, quando a gente vai para Salomão principalmente, ele pede, a única coisa que ele pede para Deus é sabedoria. Dentre todas as coisas que ele poderia pedir, ele pede sabedoria. O que significa pedir sabedoria? Ele pediu literalmente o ouro, só que dentro da alquimia correta. Porque o ouro, quando a gente vai para a tabela periódica, tabela química periódica, o elemento ouro, que é o AU, ele é a materialização da própria sabedoria divina. E aí tem algumas místicas que eu vou explicar para vocês que muitas filosofias, até ocultistas, não divulgam essa informação, não falam isso, não abertamente, pelo menos não até agora. Por que sabedoria? O que está relacionado à sabedoria com o ouro? Na alquimia antiga, tem a história de transformar metais mais rústicos em ouro. Isso tem um arquétipo relacionado à nossa própria consciência. Então, o nosso despertar de consciência, o nosso amadurecimento, o nosso processo de individuação, que são os processos cognitivos e psicológicos, os processos que a nossa psique passa para fazer a integração da nossa identidade, do nosso ser. E é um processo de refinamento, porque nós passamos por muitas situações dolorosas até, de lapidação, nós passamos pela nossa própria escuridão, nós passamos por desafios, até que, efetivamente, a gente consegue integrar o nosso ser. Aí a gente volta lá na nossa oração do eu sou. Quando a gente alcança o nosso processo de integração e de individuação, a gente alcança um equilíbrio. Então, todas as fases pelas quais nós passamos anteriormente, com dificuldade, todo aquele processo de lapidação, ele se estabiliza. Esse é o ponto em que nós adquirimos e começamos a adquirir
sabedoria. Por isso é o ouro que fica. E por isso também nós temos aquele arquétipo da fênix, que depois de um momento de muita dificuldade, ela vem de um renascimento. Então ela ressurge, ela renasce. O sol é outro arquétipo muito forte, porque ele renasce todos os dias. Então, de novo, retomando, nesses 5 primeiros minutos de programa, isso é proposital, esse monte de informação para que a gente possa esmiuçar mais. Retomando, arquétipos do ouro, sol, fênix, águia, retorno, renascimento, sabedoria, consciência crística, a própria Sofia. Essa fase que nós estamos, esses últimos séculos, esses períodos todos que nos trouxeram até aqui, eu posso dizer que esse momento da nossa história é um dos mais significativos e mais importantes, porque nós estamos justamente no retorno de Sofia, o retorno de Deus Mãe, o retorno da consciência feminina. Quando Sofia encarna e reencarna, ela retorna com essas informações sobre o ouro, sobre a sabedoria encarnada, sobre o ouro encarnado. E aí existe uma mística que eu acho que poucas pessoas conhecem, que é o sangue humano. Lembra que eu sempre falo que o sangue carrega informação. Vocês sabiam que o sangue humano contém ouro? Eu canalizei, isso é uma outra situação muito interessante, porque eu tenho acessado a fonte, eu conto isso para vocês direto, eu acesso a fonte, eu acesso a informação primeiro, e depois a informação acaba chegando para mim, por meio de validação científica mesmo. Então eu recebo textos científicos que depois confirmam a informação que eu acessei pela fonte. Então isso é um processo de validação até para mim. É muito fantástico o que eu tenho vivenciado. E chegou recentemente, depois de eu ter acessado essa informação sobre o sangue humano carregar ouro em sua composição, é uma quantidade mínima, mas existe. Eu recebi essa informação por canalização da própria Sofia, e depois eu recebi os textos científicos de que realmente o ouro já compõe o sangue humano. Então o sangue humano tem uma porcentagem de ouro na sua composição. Se a gente fizer esse paralelo do ouro com a consciência divina, com a sabedoria divina, faz referência ao que eu sempre falo para vocês, de que nós somos o divino encarnado, inclusive a nível de DNA, inclusive a nível biológico. Então o ouro no nosso sangue é a prova viva de que nós temos a centelha divina presente na nossa biologia, presente no nosso corpo biológico, nesse avatar biológico que nós carregamos. Vocês conseguem perceber que à medida que nós evoluímos a nossa consciência, que à medida que nós despertamos isso de uma forma integrativa, e quando eu falo integrativa é uma forma com consciência mesmo, não é um acreditar, é um realmente saber, um saber com estrutura. Eu sei que eu sou um fragmento do divino, e eu sei disso a nível científico. Você sabe, por exemplo, que se você pular de uma determinada altura, você vai cair. Você sabe disso a nível físico, a nível científico, porque você sabe que tem a lei da gravidade. Então, nós estamos chegando num ponto em que esse conhecimento é tão solidificado quanto esses conhecimentos básicos, porque a ciência já tem mostrado para a gente essa realidade. Então, quando você compreende que você é parte do divino encarnado em termos científicos, em termos biológicos, a sua realidade muda porque a sua consciência expande. E a sua consciência expande num ponto em que a dúvida não encontra mais espaço, porque você realmente acessou isso com conhecimento, com certezas. Então você integra esse conhecimento, ele passa a fazer parte da sua existência. Existe um ponto de virada, um ponto de mudança mesmo de chave, vira uma chavinha na nossa cabeça. Uma coisa é a gente acreditar ou ouvir uma informação e achar que aquilo é verdade porque alguém disse.
Outra coisa é a gente realmente tomar ciência daquele fato e se convencer daquela informação. Esse é o ponto que faz com que a nossa vida mude, porque a nossa existência muda, porque a nossa consciência de fato muda. Então, voltando, o retorno de Sofia, o retorno de Deus Mãe, o retorno da consciência crística, principalmente na polaridade feminina, traz o ressignificado do ouro enquanto sabedoria. Quando Salomão, então, pediu que queria sabedoria, ele tinha plena convicção de que ele estava pedindo o ouro. Não o ouro externo que a gente encontra na natureza, o ouro que nós somos capazes de produzir de dentro para fora. Olha que ponto interessante. A terra produz o ouro de dentro para fora. E o ouro é muito raro na natureza justamente por conta disso. Mas nós também somos capazes de produzir o ouro de dentro para fora. Esse é o princípio da alquimia. E quando eu estou falando em produzir ouro de dentro para fora, eu estou sendo literal. Agora a gente chega num ponto de quebra e de ruptura de matrix formidável. Porque vejam, as pessoas falam muito em mudança de sistema financeiro, em ruptura de sistema financeiro, né? De que haveria aí um caos no nosso sistema de moeda, no nosso sistema financeiro, de que seria quebrado, qual seria a única moeda, como que seria isso. Nós passamos por períodos de escassez financeira e tem toda a situação escatológica, de apocalipse, uma série de coisas. Porque nós passamos a desenvolver um sistema financeiro externo, moedas. A gente estudar a nossa história do sistema financeiro, a gente vai entender como que começou a troca. Começava a trocar com sal, teve o escambo, depois teve salário, teve moeda. Tem toda uma história do sistema financeiro, certo? Cada estado tem a sua moeda, existem moedas internacionais, hoje nós temos as criptomoedas. Então, o sistema financeiro, ele tem uma história muito interessante. Mas ele também tem uma mística por trás disso. E vocês sabem que todo o sistema financeiro, para que ele funcione, ele precisa ter um lastro. E normalmente o lastro dos países, ele é uma garantia real. O que é uma garantia real para o direito? Normalmente é ouro. Ouro, terras, mas normalmente ouro. Então, a terra produz o ouro de dentro para fora. Se a gente for avançar mais ainda nesse ponto, a gente pode ir lá para os Anunnaki, lembrar como que eles buscaram, quando eles vieram, né, para o planeta Terra em busca de ouro, a parte da mineração, qual foi o papel que Sofia desenvolveu nessa época. Depois pesquisem a história dos Anunnaki. Sofia, nessa época, porque ela tinha outro nome, ela era o próprio ouro encarnado. Por isso que o arquétipo do Sol era o arquétipo feminino. Depois eu vou contar com calma essa história para vocês. Eu estou tentando primeiro trazer os códigos. Lembrem-se que eu converso com o inconsciente, principalmente o inconsciente coletivo, porque depois na hora de contar a história, a narrativa, fica muito mais fácil de vocês compreenderem. Então, esses arquétipos, essas histórias, elas passam a fazer sentido dentro da mitologia, inclusive. O ouro encarnado. Quando a gente põe isso dentro de um sistema financeiro, se eu consigo encontrar Deus internamente, eu consigo produzir ouro internamente. Como ficaria o nosso sistema financeiro se nós fôssemos literalmente capazes de produzir ouro de dentro para fora? Como seria isso? Já pararam para pensar? Nossa, mas o que você está falando é muita loucura, né? Será que é muita loucura? Se a gente estudar um pouquinho de alquimia antiga, eu estou trazendo uma informação para vocês que é real. Eu estou trazendo uma informação para vocês diretamente da fonte. E que a ciência, lógico, com a contribuição, né, de quem se propuser realmente a sentar e estudar, como eu tenho convidado já há alguns episódios, a gente vai chegar cientificamente nessas validações. De que é possível o ser humano produzir ouro de dentro para fora, assim como a Terra produz. E aí como é que fica o sistema financeiro em questão?
Você é uma parte do próprio Deus. Você é uma parte da própria centelha divina. Você tem a centelha divina dentro de você. Você tem a sabedoria divina dentro de você. Se você tem a centelha divina, a sabedoria dentro de você, no momento em que você permite que ela tome a frente do seu ego, você tem total condição de ir aperfeiçoando as suas cocriações e de transformar a sua essência. Eu sei que o que eu estou falando hoje, no dia 20/3/2026, pode parecer muito disruptivo para a nossa época, mas em pouco tempo isso vai fazer sentido. Vocês sabem, já expliquei para vocês, que eu não falo só para a nossa geração. Os vídeos que eu coloco aqui, as informações que eu jogo na teia, elas são atemporais também. Então eu preciso trazer essas informações, são informações canalizadas, são informações necessárias, mas elas têm um contexto, uma história e um objetivo, certo? Então, é importante que seja lembrado que o sol é um arquétipo feminino, o ouro é a encarnação da própria deusa. Quando você usa algo de ouro, quando você tem ouro, o ouro mesmo, se você tiver qualquer objeto de ouro, você está usando a encarnação, a materialização da própria Sofia. Você está usando sabedoria materializada, condensada. Lembrem-se que nós temos densidades diferentes da mesma matéria, certo? Energia condensada vira matéria. Sabedoria condensada vira ouro. Esse é o ponto. Por isso que dentro da alquimia ninguém conseguiu produzir ouro. É difícil produzir ouro, acho que ninguém conseguiu produzir ouro em laboratório ainda, né? Desde a época dos Anunnaki, que eles vieram para cá para minerar, para procurar e tal, não existe nas galáxias. Por quê? Porque é a materialização da sabedoria. Você só alcança o ouro alcançando a iluminação da consciência, alcançando a sabedoria. O ouro é literalmente a sabedoria materializada, a sabedoria encarnada. Então, a encarnação, portanto, da consciência de Sofia pressupõe o retorno dessa fênix, desse arquétipo do ouro em si e a ruptura do sistema financeiro, certo? Olha que interessante tudo isso, né? Isso tudo está sendo dito hoje, no ano novo, que é o dia 20 de março. Vocês sabem que nós temos uma conjunção astrológica já desde o dia 20 de fevereiro. Hoje também nós tiramos, né? Mercúrio sai da retrogradação. Nós temos alguns eventos astrológicos também importantes para acontecer nos próximos dias. E essas mudanças todas, elas passam a ganhar significado e relevância com cada vez mais impulso a partir de agora. Então, é muito importante que a nossa consciência passe a se expandir, tá? Tudo isso que eu trago para vocês de informação tem esse propósito, tem esse objetivo de realmente acordar, porque são informações que nós sempre tivemos. Nós precisamos apenas lembrar. Por isso os códigos são acordar, colorir, lembrar, restaurar, restituir. Existem direitos que, com o passar dos séculos, com o passar dos milênios, foram negligenciados, foram usurpados. Nós somos seres divinos, seres criadores. Nós temos poder criador. E hoje eu estou trazendo para vocês outro direito criador. O direito de criar ouro de dentro para fora. E a gente passa escassez financeira, não é? Porque a gente não desenvolveu a nossa consciência de sabedoria. Porque às vezes a gente não consegue manter a nossa frequência vibracional. Mas a gente tem direito de ter essa informação. Porque chegou a hora de ter essa informação. Chegou a hora de lembrar dessa informação. Porque o nosso sangue vai começar a vibrar essa frequência. Porque o véu está caindo. Essa informação está sendo devolvida.
Está sendo jogada na teia de novo. Então, vamos lembrar de quem somos, literalmente. Quem diria, na verdade, que o ser humano poderia produzir ouro de dentro para fora? Como será que seria o sistema financeiro mundial se nós tivéssemos a lembrança desse poder? Já imaginaram? Pois é, nós temos. Tamires, como que eu faço? Busque sabedoria. Busque iluminação de consciência. Ah, isso não serve para nada, não é verdade? Pois é, agora a gente vai começar a perceber que serve. Agora a gente vai começar a perceber que isso é literalmente tudo. Buscai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Lembram dessas frases? Essas frases que eram tão religiosas e passam a ser quimicamente correlacionadas a todas as outras coisas? Pois é. Sabedoria é ouro, de forma literal. Sabedoria é ouro, e isso não é uma metáfora. Como que eu faço para alcançar isso? Vamos para a nossa oração do eu sou, juntando as mãos? Polaridades masculina e feminina. Eu sou a sabedoria encarnada. Eu sou a consciência de Sofia. Eu sou o ouro encarnado. Repita isso com consciência reiteradas vezes. E a sua consciência passará a despertar. A sua consciência passará a integralizar o arquétipo solar, o arquétipo da transformação. Nós tivemos muita informação usurpada. O próprio arquétipo do Sol. As pessoas acreditam ainda que é um arquétipo masculino. Não é um arquétipo masculino. O arquétipo do Sol é um arquétipo feminino. Olha a informação sendo devolvida de forma correta à humanidade, não é verdade? Faz tempo que eu não jogo tarô, não é mesmo? O pessoal tem me cobrado. Vocês conhecem o tarô do Direito Azul, quem está chegando hoje? O tarô do Direito Azul foi canalizado, são 40 cartas, mas eu já intuí mais 6, então eu vou refazê-lo. Tem mais 6 cartas para colocar na próxima edição de O Direito Azul. Eu vou tirar uma carta para hoje. Vamos ver qual que vai ser a carta do nosso ano novo astrológico. A carta do livro. A carta do livro faz referência à história, conhecimento, informação. É a carta de um livro aberto. As cartas do tarô Direito Azul, elas são feitas em azul escuro e branco, porque faz justamente essa referência do inconsciente para o consciente. A informação que se revela. Queridos, eu também quero convidá-los a assistir os episódios anteriores dos outros programas. Todo o material está no YouTube, tanto da Rádio Vibe Mundial, quanto do próprio O Direito Azul. Tudo que vocês colocarem na internet, O Direito Azul, é conteúdo nosso. Tem Instagram, tem YouTube, tem TikTok, tem Facebook. Busquem expandir esses conhecimentos, porque cada programa que vocês assistem em episódios anteriores ajuda a entender o próximo episódio, tá? É sempre uma sequência. Então tem parte histórica que eu vou começar a inserir, mas às vezes tem essas partes de informação mesmo, mais simbólica, mais mística, porque eu preciso produzir essa revelação de conhecimento. Tá? Tudo é conteúdo canalizado e tudo é informação de direito que eu preciso devolver para vocês. Então, alguns episódios eles são direcionados também dessa forma, certo? Mas assistam os anteriores porque é importante fazer essa integração e é importante somar esses conhecimentos, ok? Tem o livro disponível também para compra, para aquisição, através dos meus contatos particulares e também na Amazon, também na própria internet. Tudo que vocês colocarem no Google, como O Direito Azul, vai aparecer lá os conteúdos, certo? Quero convidá-los também para assistir as demais programações ao vivo aqui da rádio. Tem bastante coisa importante hoje. O pessoal daqui da rádio preparou conteúdos muito significativos para o nosso ano novo astrológico. E eu quero deixar um beijo para vocês. E a semana que vem, não percam o próximo episódio, porque vai ter outra canalização e uma sequência da nossa história que eu já comecei a contar para vocês em episódios passados, mas que segue aí a nossa grade de conhecimento e de narrativa
que é muito importante, que vai fazer cada vez mais sentido, tá? A gente trabalha com lógica, lembrem-se sempre disso, certo? Um beijo para vocês e até sexta que vem. Tchau, queridos.